a estrutura do artigo científico. E o que é um artigo científico? O artigo científico ele é uma publicação com autoria declarada que representa e discute ideias, métodos, técnicas, processos e resultados nas diversas áreas do conhecimento. Este é o principal e mais confiável meio de divulgação da ciência hoje em dia. Um artigo científico ele é um texto científico com a função de expor o resultado de uma pesquisa. Ele é baseado em sua originalidade e tende a contestar, refutar e apresentar outras informações. O artigo científico ele é um meio rápido e sucinto de divulgar e tornar conhecidas as informações através da sua publicação. O conteúdo presente em um artigo ele é uma apresentação sintética de uma pesquisa de acordo com um método científico. E para que um artigo ele seja validado, o assunto abordado nele precisa ser aceito por uma parte significativa da comunidade científica, que verifica as informações, os métodos e as conclusões obtidas nele. Além da intenção de uma apresentação sintética do assunto, o intuito de um artigo também é apresentar os seus resultados, discutindo-os, levando em consideração as publicações anteriores sobre o mesmo tema ou sobre um tema parecido. Geralmente, o artigo é redigido no máximo 20 páginas, podendo ser a síntese de um trabalho maior. Depois de redigido o referencial teórico, os objetivos, a metodologia, os resultados, a discussão e, por fim, a conclusão, o artigo ele se materializa e assim ele pode ser submetido a uma publicação em uma revista especializada no assunto. A submissão ela é enviada aos editores das revistas, que avaliam a qualidade e decidem sobre a sua relevância e a adequação desse texto. A construção de um artigo científico, a sua estrutura em si, ela é semelhante à estrutura de um TCC, sendo também dividida em elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. Essa estrutura ela tende a variar de acordo com a revista na qual o artigo será publicado, sendo composto por itens obrigatórios e opcionais. Nos elementos pré-textuais nós temos o título, o subtítulo, quando houver, o autor ou os autores, o resumo, as palavras-chave, a data de submissão, a data de aprovação e a data de publicação do artigo. O título e subtítulo, quando houver, são os primeiros itens que aparecem na estrutura de um artigo. Geralmente eles estão escritos na língua inglesa, mas podem estar em qualquer outro idioma, e até mesmo em mais de um idioma, o que seria opcional. Já o nome do autor ou dos autores, ele vem logo abaixo do título. Quando o artigo ele tem mais de um autor, o nome do primeiro autor é o autor principal do artigo, seguido pelos demais autores, que são chamados de coautores, em ordem de importância, que leva em consideração a relevância da contribuição desse autor para o trabalho. Já o nome do professor orientador, quando houver, ele é comumente o último nome e é identificado pelo símbolo do asterístico. Logo após, você encontra as instituições de ensino a qual pertencem todos os autores do artigo. E a data de submissão, aprovação e publicação do artigo. Essas datas elas são itens obrigatórios em um artigo, para que o leitor ele tenha o conhecimento do ano no qual o artigo foi publicado e até mesmo ter uma base de tempo que leva desde que o artigo é submetido até ele ser oficialmente publicado em uma revista. Após as datas vem um resumo. Geralmente o resumo de um artigo, por via de regra, ele tem um número limitado de palavras ou caracteres. Este deve ser escrito no idioma do documento, o que é obrigatório, e em alguns casos ele pode conter o mesmo resumo em outro idioma, o que seria opcional. Também temos as palavras-chave. Essas palavras são escolhidas pelos autores para sintetizar o assunto abordado no texto. O número de palavras-chave ele é estabelecido pela revista, mas em geral são de 3 a 5 palavras. Esse é um item que ajuda a base de dados na qual você for fazer a pesquisa a encontrar os artigos relacionados ao tema que você está buscando. E é obrigatório que essas palavras elas estejam no mesmo idioma do texto, sendo também opcional a escrita delas em outros idiomas. Já nos elementos textuais, eles compõem os principais tópicos de um artigo. É onde se desenvolvem as ideias do texto e o cerne da pesquisa. Ele contém a introdução, o objetivo, a hipótese, a metodologia, os resultados, a discussão e a conclusão do artigo. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre cada um desses itens. A introdução de um artigo é o tópico que apresenta o tema do trabalho. Ela visa atrair o interesse do leitor, abordando e contextualizando o assunto, com a finalidade de justificar a pesquisa. O objetivo ele é a pergunta a qual o trabalho se propõe a responder.
é aonde se quer chegar com a sua pesquisa. Em via de regra, o objetivo ele se encontra no último parágrafo da introdução. Já a hipótese, ela é a aposta do que se vai encontrar com a pesquisa. É o resultado no qual o autor ele acredita que vai chegar. É quando ele diz, é isso que eu vou encontrar, são esses resultados que eu irei obter. Já a metodologia, ela é um tópico onde se encontram os métodos e as técnicas utilizadas para realizar a pesquisa de uma forma clara e detalhada. E é nos resultados que são apresentados os dados encontrados pelo trabalho, de modo específico e objetivo. E é na discussão que o autor ele aborda os resultados levando em consideração pesquisas anteriores e o seu conhecimento sobre o tema. E por último vem a conclusão, que é onde se expõe as principais ideias que resultaram da pesquisa, de modo a resumir os seus achados, dando opiniões sobre eles baseados nos resultados e na discussão. Nos elementos pós-textuais encontram-se as referências, o glossário, o apêndice, os anexos e o índice. Esses itens eles são opcionais de cada autor, mas sempre devemos levar em consideração as diretrizes determinadas de cada revista. Como acontece no TCC, as referências ela é o único item obrigatório nos elementos pós-textuais. As referências é onde a gente pode encontrar todas as referências das citações que o autor fez em todos os itens dos elementos textuais. E é isso que valida esse trabalho como um trabalho original e não um plágio. Bem, todos os artigos científicos eles possuem uma forma individual de você identificá-los, que é através do seu DOI. O DOI ele é o Digital Object Identifier, que é o identificador digital de objetos. Trata-se de um código padronizado que é formado por números e letras. Esse código ele é exclusivo e ele serve para facilitar o registro e a localização de documentos digitais, como os artigos, os livros, revistas e anais de eventos do mundo todo. Ele funciona como uma espécie de RG da publicação. Ele pode ser encontrado no começo, na lateral das páginas ou no rodapé dos artigos. A partir do momento em que o DOI ele é vinculado a uma publicação, não se pode mais remover ou alterá-lo. A sua criação ele facilitou muito o mundo científico. Antes, as buscas para encontrar textos originais das referências bibliográficas eram muito longas. O DOI ele funciona como um link direto e permanente que vai te direcionar ao texto original. Ele pode ser encontrado mesmo se o endereço da revista do site pare de funcionar ou sofra qualquer alteração, tornando assim ele um arquivo permanente na internet. Além disso, na forma de link, é possível verificar quantas vezes o seu trabalho foi referenciado em trabalho de outros pesquisadores. Esse é um dos motivos que faz com que ferramentas como o Lattes do CNPq, ela utilize esse recurso. A plataforma Lattes ela é uma base nacional de dados, onde os membros da comunidade acadêmico-científica nacional registram toda e qualquer informação sobre as suas atuações no meio. Nela, o símbolo do DOI ele encontra-se no começo de cada artigo, do qual o pesquisador faz parte como autor ou coautor. Para ter acesso, basta você entrar no site da plataforma, que é o lattes.cnpq.br, e ir em Buscar Currículo. Aí, é só você digitar o nome do pesquisador e, posteriormente, clicar no botão Buscar. Vai te mostrar o nome do pesquisador em questão, e aí é só você clicar em cima dele, que irá abrir uma janela com a foto e um resumo sobre a atuação do pesquisador. No canto inferior direito, vai aparecer a opção Abrir Currículo. Você clica nela, e a página que abrirá contém informações sobre toda a vida acadêmica científica desse determinado pesquisador. Passando as informações, nela você vai encontrar no canto superior uma aba denominada Produções. Ao selecioná-la, você encontrará todas as publicações desse pesquisador. Aí é só clicar no DOI que você é automaticamente direcionado para a base de dados onde se encontra o artigo. Assim, você terá acesso ao texto completo do artigo. Isto é claro, se ele estiver publicado em uma revista de acesso aberto. Revistas de acesso aberto e revistas de acesso fechado serão assuntos para as próximas aulas. Caso contrário, você terá somente acesso ao resumo desse artigo. Então, gente, essa foi a aula de hoje sobre os itens que compõem um TCC e um artigo científico, e nós vamos disponibilizar para vocês uma lista de exercícios sobre esses assuntos. A todos vocês um bom estudo e até a próxima.